oportunidade de estar aqui na nossa matriz, né? Estamos em casa, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, irmãos. Eu confesso que quase que eu ligo para a nossa querida irmã, porque hoje sepultamos a minha tia e chegamos no sepultamento muito tarde. Era uma tia muito querida e eu falei, Jesus, e 4 horas da tarde a gente ainda estava lá, 5 horas da tarde a gente ainda estava lá, e aí o pensamento já começa, né? Eu falei, Jesus, eu preciso estar lá. E a minha mãe estava bastante abalada, e eu dentro do carro, vindo dirigindo, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ligar para a irmã para dizer que eu não vou, né? Mas o que eu faço, Senhor? Aí eu me lembrei, o Senhor me respondeu, me lembrando num versículo, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu não sei como você vê esse versículo, mas para mim soou como, já foi, não tem mais o que fazer. E aí a gente respira fundo, né? A gente chora, a gente sofre, né? Mas a gente crê que o Senhor, Ele é fiel. E ela foi, o Senhor acolheu, e agora nós precisamos continuar perseverando para alcançar, né, o que ela alcançou. Então, eis-me aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria. Viu, minha querida? Muito obrigada por lembrar do meu nome. Livro de 2 Crônica, abre sua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo de número 22, verso de número 10. Eu confesso para os irmãos que eu sentada ali, eu tentei mudar. Eu falei, Jesus, eu vim com essa palavra já, o Senhor me deu essa palavra já em casa, mas eu fiquei tentando ali mudar, mas o Senhor falou, não. Não, porque é essa palavra que a minha igreja precisa ouvir essa noite. Então, irmãos, eu preciso ser obediente à voz do Senhor. E nós vamos ler então, amém? 2 Crônicas, capítulo de número 22, a partir do verso 10, que diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e a destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Joazeba, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasia, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs com a sua ama na recâmara dos leitos. Assim, Joazeba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque ela era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Amém? A igreja pode se assentar. Uma palavra conhecida, pouco falada, né? Mas quem é amante da palavra do Senhor, que conhece a palavra, né? Eu tenho certeza que já leu ou já ouviu falar dentro dessa passagem. E como hoje é culto da união feminina, né? O Senhor preparou, né? Essas 2 mulheres para poder falar conosco, que está dentro da palavra do Senhor. E essas mulheres, uma se chama Atalia e outra Joazeba. E eu queria falar um pouco de Atalia, como a igreja sabe. Atalia, ela era filha de Jezabel e Acabe. Jezabel nós conhecemos muito bem, que era uma mulher perversa, uma mulher ambiciosa, uma mulher que queria só para si, uma mulher que fazia tudo para poder conquistar e conseguir aquilo que ela queria. E vemos que dentro da palavra, ela chegou a perseguir o profeta e pedir a cabeça do profeta, né? Conhecemos bem que o profeta ali, ele foge, né? Vai parar debaixo de uma árvore de vinho, e ali o Senhor mandou os corvos o alimentar. Mas o profeta, ele fugiu dessa mulher, porque ele sabia que essa mulher era uma mulher perversa. E como já não bastasse, Jezabel, com todos esses requisitos, agora ela se casa com o rei Acabe, um homem omisso, um homem que, quando ela falava, ele ali deixava todos os caprichos dela ser feitos. Trazendo para o dia de hoje, eu e você entendemos que
e ele falando sobre submissão. Submissão não é a gente fazer tudo que o nosso esposo pede ou quer. Não. A submissão, ela vem junto com a obediência. E eu entendo aqui que Jezabel não era uma mulher submissa, porque ali ela falava e o rei Acabe acatava. Então a gente entende mais ou menos que é como se a última palavra fosse dela, porque todas as vontades delas eram feitas, todos os desejos dela ele realizava. E aí agora eles se casam e eles têm filho, e um dos seus filhos se chama Atalia. E é interessante que temos filhos. Eu tenho 3, sou vó agora de 2, né? Minha filha acabou de ter um bebezinho. E a gente entende que quando a criança ela vai crescendo num ambiente ali, a qual tem coisas erradas, ela aprende coisas erradas. E a Atalia, ela vai crescendo num ambiente onde tem o rei Acabe, omisso, e agora uma Jezebel, a mãe dela, perversa. O que essa criança iria aprender? A Bíblia nos afirma que a Atalia ela cresce. Só que junto com a Atalia, também dentro do palácio, existia Joazeba. E a Bíblia, aleluia, pouco fala de Joazeba. Ela aparece aqui, né, num cenário, onde é um cenário que vai marcar a história de um futuro rei. E eu já quero abrir um parênteses para mim e para você, que muitas das vezes a gente quer escolher algumas pessoas para estar perto da gente, não só em relacionamento, às vezes também em amizade, e nos decepcionamos. Mas quando nós deixamos o Senhor escolher com quem andamos, com quem ficamos, ou até mesmo com quem nos relacionamos, não tem como dar errado. Mas um conselho para você: todas as vezes que você tentar pegar a rédea de alguma situação junto com outra pessoa, peça conselho primeiro seu. Aleluia, peça orientação, o Deus eterno, porque Ele vai te orientar para que você não venha crescer como a Atalia cresceu. A Bíblia diz que era dentro do palácio, dentro tudo ali dentro do palácio. Só que ela procura, aleluia, e ela entende que ela precisa seguir os passos dos pais. Ela cresce vendo a mãe perseguir profeta. Ela cresce vendo o pai, aleluia, fazer a vontade da mãe. Ela cresce vendo, aleluia, Jezabel, sua mãe, fazendo tudo para poder perder reinado. Ela cresce vendo a sua mãe fazendo tudo para poder ter ainda mais, porque ela era uma mulher gananciosa. E agora a Atalia cresce. Ela cresce, tem filho. O filho dela também vai dar um neto para ela. Só que passa-se um tempo e o filho de Atalia, Acasias, ele morre. Ele já estava reinando. E Atalia, vendo que Acasias é morto, ela percebe que quem iria tomar o reinado, né, por herança, quem iria ali governar o reinado era o seu neto Joás. E ela tem uma ideia, e eu posso dizer com as minhas palavras, uma ideia diabólica, uma ideia a qual o Senhor jamais, aleluia, aceitaria. Ela pensa: meu filho morreu, ele era o rei, e se Joás continuar, ele agora vai pegar o reinado. Como ela cresce com a mãe, o que ela pensa? Vou matar meu neto. Vou matar o meu neto, porque ele morrendo, aleluia, eu vou continuar tomando conta. Eu vejo aqui uma mulher que faz de tudo, é capaz até de matar, de tirar a vida, para poder continuar reinando. Fazendo com os nossos dias de hoje, né, irmãos? Vocês já entenderam a palavra, né? Eu tenho certeza disso. Se a gente não vigiar, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele tenta colocar na nossa mente a ganância. Ele tenta colocar na nossa mente que quanto mais a gente tem, mais a gente tem que ter. Mas aqui o Senhor está nos instruindo. Aleluia, o fim de Atalia qual foi? Só que dentro desse cenário, dentro do mesmo palácio,
ter um culto. Um dia que eu deixo de ir, eu deixo de receber. E um culto como esse, como aleluia, não vai acontecer nunca mais. A importância de eu e você entrar por essas portas, acreditando que aqui nós vamos se deparar com o Deus do céu. E Ele está aqui, dizendo para mim e para vocês: você opta, você escolhe quem você quer ser. Eu não nasci em berço evangélico. Eu não sei quantos aqui nasceram, glória a Deus por isso. Eu perdi a minha juventude toda no mundo, porque eu achava que eu era muito nova, né? Espera mais um pouco. Mas o Senhor, Ele tinha uma obra muito grande na minha vida. E eu já não aguentava mais viver no mundo e eu corri para Jesus. Né? Meu irmão Jailson, né? O irmão conhece, o meu irmão Jailson, ali com muita dificuldade, juntamente com a minha irmã Renata, me ganhou para Jesus. E graças a Deus, irmãos, vai fazer 24 anos agora em outubro, que eu levantei minhas mãos cansada, aleluia, porque eu não aguentava mais, eu entendia que só Ele tinha o poder para me salvar, me curar e me libertar. Mas as práticas do mundo do passado, eu não posso trazer para o meu dia de hoje, porque eu preciso ser o quê? Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença. Já pensou? Hoje eu estou aqui, aleluia, pregando para a igreja, e de repente amanhã alguém fica sabendo que a irmã Janice voltou para as práticas do passado. Ei, a diferença é eu e você que precisamos fazer. Quem não consegue, pede força porque Ele dá. A gente vê uma Joazefa dentro do palácio. Tinha tudo para aprender o que não prestava, irmão. Tinha tudo para poder aprender o errado. Tinha tudo para aprender algo, aleluia, ali como a Thalia aprendeu, mas não. A Bíblia nos fala que ela ouve dizer, aleluia, que Joás ia ser morto. A Bíblia fala que ela ouve, ela fica sabendo dos planos de Atalia. E ela resolve se levantar. Aleluia, quantos de nós às vezes vê uma situação e fica de braço cruzado, aleluia, não tem coragem de chegar e falar tá errado, para não perder a amizade, não tem coragem de falar tá errado, para poder não perder, aleluia, o cargo. Mas nessa noite o Senhor está me instruindo e te instruindo. Se você vê o errado, você pode não apontar e nem falar com a sua boca, mas vai pro joelho, porque você pode fazer alguma coisa. Joazefa se levanta. Ela vê aquela situação e ela se levanta. Aleluia. Ela decide fazer algo. E o que Joazefa faz? Aleluia. Ela se desprende do palácio. Ela se desprende de toda a mordomia que tinha ali. E ela pega Joás. E ela leva Joás e esconde o menino por 6 anos. É a Bíblia que fala. Por 6 anos, aleluia, Joás fica escondido. E sabe o que acontece? Atalia continua reinando. Isso aqui parece, né, que tem certos momentos que tem situações que a gente pensa: Jesus, tu não está vendo isso não? Jesus, tu não está vendo? Jesus, eu estou me separando. Eu não é, irmãos. Eu estou me separando, eu estou buscando, eu estou me esforçando, mas tu não está vendo aquela situação. O Senhor, Ele vê tudo. Então tu vê que Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: aquieta o teu coração, deixa a Thalia pensar que está reinando, porque Joazefa se levanta nessa noite. Você conhece bem a história? E a Bíblia diz que Atalia reina. Só que depois de 6 anos, sabemos como Atalia morreu. E sabemos que Joás, ele tomou posse, aleluia, daquilo que era dele. Sabe por quê? O que é teu é teu. O que é teu vai voltar para a tua mão. Não te preocupa, não precisa colocar dedo na cara. Só vai pro joelho, fica no Senhor, porque Ele te conhece.
Tem coisas que é a nossa atitude, as nossas atitudes, as nossas faltas, aleluia, de posicionamento nos faz perder, nos faz deixar de conquistar e muitas das vezes nos faz dar passo errado. Mas nessa noite eu acredito que o céu está nos instruindo para quando, aleluia, o inimigo tentar se levantar, seja como Atali ou não, o Senhor vai erguer Josefa. Eu passei uma situação que o Senhor me faz lembrar agora. Eu fiquei 5 anos sem enxergar. Algumas irmãs da matriz conhecem meu testemunho. E eu ficar 5 anos sem enxergar foi antes de eu ter o câncer. E eu me lembro que por muitas das vezes pessoas passavam perto de mim, sabe, meu irmão? E fazia assim com a mão para ver se eu enxergava ou não. Eu não via, mas minhas irmãs, quem estava comigo, falavam. Há um tempo atrás, eu sempre frequentei a prainha. Eu moro longe, eu não moro, né, aqui no bairro. E eu sempre frequentei a prainha. E eu me lembro que uns 12 anos atrás, eu fui ministrar lá à noite e estava começando essas luzes fluorescentes. Ainda não tinha tantas lâmpadas fluorescentes. E eu me lembro que o pastor, ele teve que apagar as luzes para me ministrar. Porque quando eu olhava para as luzes, eu sentia uma dor tão forte na minha cabeça. O reflexo da luz me fazia muito mal. E eu não lia, eu treinava um verso em casa, separava uma palavra, orava o Senhor falava comigo. E eu, quando eu pedia para abrir a Bíblia, irmãos, eu não lia. Eu já sabia de cor porque eu tinha ensaiado em casa. Eu não sei qual está sendo a sua dificuldade, mas não coloca aí empecilho para poder fazer a obra do Senhor, não. O Senhor te instrui nesta noite. Não diga não para o teu chamado. E eu me lembro que eu passei por muita humilhação, irmã. Me chamavam de cega. Eu não enxergava mesmo, né? Não me ofendia. Mas algumas pessoas faziam isso para poder ferir. Sabe, ela era cega mesmo. E achando que isso não mexia. Eu glorifico a Deus porque o Senhor sempre levantou pessoas para poder andar comigo. E uma delas é o meu esposo, meu companheiro. E a minha irmã esse dia estava conversando comigo e ela disse assim para mim, presta atenção nisso aqui. E ela disse assim para mim, olha irmã, eu olho para você. Irmão, fiquei cega 5 anos, hoje eu dirijo. Tu já pensou se eu desistisse? O Senhor não tinha me dado a cura. Porque para que curar, eu ia ficar prostrada. Aleluia! Você pede bênção, você pede milagre. Mas o que você vai fazer quando a bênção e o milagre chegar? Tu vai ficar prostrado ou tu vai querer fazer para a glória do nome dele? Porque ele te conhece. Aleluia! Apareceu muitas Atalinhas no meu caminho. Apareceu muitos para poder desanimar, para poder ferir com palavra. E eu me lembro que quando eu tive um câncer, eu escutei assim, tem alguma coisa errada. Toda hora lá tem uma coisa. É como se crente não pudesse ficar doente. A minha visão, ela voltou. Porque um exame que eu fui fazer, o médico disse para mim, o Senhor está me impulsionando, minha irmã, a falar isso aqui, aleluia. E eu estou aqui como obediente do Senhor, aleluia, para você ver como a Thalia não pode matar o projeto de Deus na tua vida. O diabo, ele não tem poder para destruir, aleluia, aquilo que o Senhor tem construído. E o médico disse para mim e para o meu esposo, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia e arrancar o seu globo ocular, porque um lado está muito inflamado e pode dar um câncer do outro lado. Então a gente vai tratar uma vista que já não está muito boa, a gente vai ter que arrancar o seu globo ocular. E eu me lembro que a cirurgia foi marcada o dia 19 de janeiro. E eu passei um processo terrível, porque eu ia ficar com um buraco, né? Algumas pessoas não sabiam quando eu andava na rua, né? Não sabia que eu enxergava ou não, porque
dia da cirurgia. E na minha última consulta, tudo certo para me operar, eu falei para o médico assim, o que pode acontecer para mim não operar? E disse assim para mim, olha, o que pode acontecer é você engravidar. Se você engravidar, a gente não pode te operar. Aí eu falei, isso não vai acontecer mesmo. Só que cirurgia marcada para o 19 de janeiro, e quando foi no dia 18 de dezembro, eu fui fazer um teste de gravidez, eu estava grávida. E eu vi ali como se todos os, meus sonhos corressem ali e caíssem pelo chão, porque eu estava crendo que eu iria operar. Aleluia! Interessante é que o céu não precisa de mim e de você para ensinar ele a trabalhar. Engana-se quem pensa que, aleluia, com as suas próprias mãos consegue fazer alguma coisa. Ah, se não for o Senhor, a gente não consegue fazer nada. E ali eu engravidei. Então eu não pude operar. Tive a minha filha. E foi um sacrifício muito terrível, irmão. Só Deus sabe. Foi muito difícil. Mas quando a minha filha nasceu, eu e meu esposo éramos líderes de jovens. E quando o pastor nos pediu para poder fazer uma campa dentro no carnaval, e colocamos quase 80 jovens dentro da igreja com uma campa dentro. O meu esposo era os meus 2 olhos. Eu não tinha visão carnal, mas eu conseguia enxergar espiritual, porque o Senhor era aquele que guiava. E naquela madrugada do acampamento da igreja toda, como é que você vai fazer? Como vocês vão fazer? Irmãos, eu cheguei a ser chamada de louca. Como que pode uma mulher que não enxerga fazer trabalho dentro de igreja? Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele é aquele que capacita. Aleluia, naquele acampamento, numa madrugada eu fui ao banheiro, e quando eu olhei ao espelho, eu vi que eu estava me vendo no espelho. O Senhor me devolveu a minha visão de volta. Aí a gente vai entender, porque o que o Senhor faz hoje, a gente só entende amanhã, irmão, porque a nossa visão, ela é limitada. Aí eu falei, Jesus, por isso que o Senhor não permitiu. Se eu opero, se eu arranco o globo ocular, aleluia, o Senhor me permitiu passar aquele processo todinho para poder me ensinar que ainda que falte a visão carnal, a visão espiritual, ela tem que continuar. E quando eu falo de visão espiritual, eu falo de Joseba, porque aquela mulher, dentro do mesmo palácio que a Thalia, ela se levanta. No cenário, ela poderia dizer, como é que eu vou fazer agora? Mas não, ela se desprende de tudo para ajudar uma vida. Aleluia, eu pergunto para a igreja nessa noite, quem vocês estão sendo? Aleluia, a Thalia que mata, ou Joseba que dá vida? A escolha está na minha e nas suas mãos. Nós podemos, aleluia, decidir no Senhor o que fazer com algumas situações. Aleluia. Joseba, aleluia, ela ali dentro do palácio, mas ela preferiu salvar Joás. Você está entendendo que tem alguém da sua família que precisa das suas orações? Você está entendendo que tem alguém da tua parentela, aleluia, que precisa das suas orações? Não é hora de parar, não. O Senhor está às portas. E só vir para dentro da igreja, sentar no banco, não é sinônimo de ser servo, porque o servo, ele tem que servir. Irmã Janice, mas quando é que eu sirvo? Quando você dá ouvido à voz do Senhor, quando você obedece ao Senhor.
Nós vamos ter que se apresentar. E vamos ter que apresentar nossas obras. Qual tem sido as nossas obras perante o Senhor? Aleluia! Será que as nossas obras estão sendo como de Atalia? Aleluia! Será que as nossas obras estão sendo como Joazeba, que se levanta e decide lutar por alguém? Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: é momento de se levantar, aleluia, e colocar a mão na obra, porque o céu conta conosco. A gente vê por aí uma pessoa fazendo tantas coisas dentro da igreja. Isso é legal, né? Mas e se alguém se levantasse, se prontificasse, se colocar na brecha, como diz, talvez não seria tão cansativo. Porque, irmão, a gente faz. Tá vindo na mão, a gente faz. O que interessa é uma aleluia. A obra não pode perecer. Mas e aí? Enquanto um está fazendo 3, 4 coisas, você vai ficar de braço cruzado. Você vai ver o que é para fazer. E você não vai se levantar. Se levanta nessa noite. Se levanta hoje. Entenda que o céu, ele te garante. O céu, ele nos garante, irmão. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, irmãos, o Senhor capacita. Aleluia. Salomão, ele pediu sabedoria. Ele podia pedir tantas coisas, mas ele pediu sabedoria. E o que o Senhor fez? Colocou uma situação na frente dele para ele exercer a sabedoria. Aleluia. Já pensou? Na hora que ele levanta a espada, aleluia, ali para decidir a vida daquelas 2 prostitutas que estavam dentro da mesma casa. Tu já pensou se ele pede sabedoria e ali ele faz o que ele quer? Pedes o que queres e eu te darei. O que tu tem pedido? O que tu tem pedido? Às vezes recebe mal porque não sabe pedir. Aleluia. Mas o Senhor, ele está com as suas mãos estendidas, aleluia, para a Assembleia de Deus do Parque São Roque nessa noite e dizendo: pede o que queres. Ei, cuidado com o seu pedido. Não vai pedir e fazer como Atalia, mas faça como Joazeba, porque a tua casa, ela conta com você. Que você deve ficar com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, e através dessa palavra, através da lição que Joazeba nos dá, nós viemos se levantar. Porque tem gente que acha que já está fazendo, né? Está fazendo o que quer, porque senão o Senhor não trazia essa palavra para os nossos corações nessa noite. Dobra o joelho e pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu quer que eu faça? Fazer o que é fácil. Fazer o que é muito fácil. Mas peça sua orientação que o céu vai te dar. Viu? Aleluia. Não seja Atalia, mas seja Joazeba. Aleluia. Só agradeço